Boa tarde a todos, com muita saudade de todos os da nossa Casa Espírita. Hoje estamos aqui para mais uma palestra online e a palestra de hoje é a Quarentena de Jesus Gonçalves. Vamos então iniciar os nossos trabalhos com uma leitura, a leitura do livro Passos de Luz, e é o número 33, intitulado Luz. Caminhe iluminando sua vida, deixando rastros de luz e de amor por onde passar. Você tem uma luz que muitas vezes desconhece, porém está aí dentro de você, esperando o seu próprio esforço para acendê-la, iluminando a sua vida e a das pessoas ao seu lado. Ninguém poderá acender a luz por você. Nunca imagine ser incapaz de acendê-la. Nunca imagine que a luz do outro é maior que a sua. Encontre-a em seu próprio eu e permita que a sua luz brilhe. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus, João 12:35. Vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje com a prece. Vamos fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente e visualizar a doce imagem de Jesus. Agradecer por estarmos aqui reunidos e presentes para mais uma palestra. Agradecer à espiritualidade superior pelo acompanhamento que tem feito dos nossos trabalhos e pedir-lhes que nos dê intuição para que os ensinamentos que aqui sejam dados permaneçam na nossa alma como sementes que um dia possam florescer para que possamos renovar e ter progresso moral. Obrigada, que assim seja. Muito boa tarde a todos. Daqui a pouco, boa noite. O nosso abraço envolvendo a todos aqueles que nos acompanham nessa oportunidade de estarmos uma vez mais recordando as nossas reuniões públicas em nossa casa, Associação Espírita Consolação e Vida. E hoje, conforme anunciado, a quarentena de Jesus Gonçalves, nós iremos abordar, iremos recordar, iremos recapitular um período muito marcante da vida desse que é o protagonista da nossa história de hoje. A quarentena, como todos sabemos, é esse período em que as pessoas passam, né, em isolamento, em afastamento, sobretudo quando existe o risco, a responsabilidade de poder haver a transmissão, o contágio dessa mesma enfermidade, né? Jesus Gonçalves nasce no princípio do século XX, 1902 precisamente. Ele nasce numa cidadezinha no interior do estado de São Paulo, no Brasil, e vem de uma família muito simples, muito modesta, e desde muito cedo Jesus travou imensas dificuldades pelos desafios que a vida lhe propôs. Precisamente porque, quando tinha apenas 3 anos de idade, Jesus fica órfão da sua mãezinha. É acompanhado pela família e, quando Jesus alcança cerca dos seus 14 anos de idade, muito cedo ainda, ele começa a trabalhar. Vai trabalhar no campo, na agricultura, numa fazenda, lidando com café, com algodão, e dos 14 anos até os 17 anos de idade,
esse foi o seu primeiro emprego. Um ano depois, quando Jesus tinha 15 anos de idade, ele se vê às voltas com a partida, com a desencarnação do seu pai, com a morte do seu pai. Ele que já tinha perdido a mãe com 3 anos de idade, agora acaba por perder o pai. E cerca de aproximadamente um ano depois, Jesus muda de cidade. Vai trabalhar para uma cidade maior, e ali, precisamente na cidade de Bauru, ele tem a oportunidade de ter o seu segundo emprego. E ele ingressa como funcionário público na prefeitura de Bauru e tem a oportunidade de trabalhar, tem a oportunidade de naturalmente melhorar a sua vida. Jesus tinha uma personalidade muito marcante, muito vincada, uma criatura que era um líder nato, né? Um dom, um talento para poder tomar a frente, uma autoridade que todos reconheciam nele, e isso destaca já desde essa idade. Um ano depois, Jesus, já com 18 anos de idade, já trabalhando como funcionário público, ele tem a oportunidade, né, de contrair matrimônio, vem a casar-se, né, com a senhora Teodomira, e essa senhora, que já era viúva, tinha 2 filhas, e Jesus vem a consorciar-se, né? Naqueles momentos que, naturalmente, ele sempre imaginou, sempre pensou, a constituição da família, o lar, a harmonia, né? Só que, passado algum tempo, né, Jesus tem aproximadamente cerca aí de 10 anos, dos 18 até os 28 anos de idade, Jesus Gonçalves volta a se ver novamente diante de um desafio, né? Porque já tinha passado pela orfandade da mãe, a orfandade do pai, a necessidade de trabalhar muito cedo, né? Uma vida muito difícil. E quando ele alcança os 28 anos de idade, a sua esposa vem a falecer. Ela havia contraído a tuberculose, vem a falecer, ele fica viúvo, né? Já tinha tido mais 4 filhos, ou seja, eram 6 crianças em casa, e aquilo foi um desafio, um embate muito grande para Jesus Gonçalves. Mas esse ano, precisamente o ano de 1930, quando Jesus Gonçalves contava com 28 anos de idade, não ficou por aí, né? Uma outra luta, e talvez muito maior, lhe chega na vida, porque ele apresenta algumas alterações de pele, procura o médico, é, é recebido, é avaliado, e o médico não teve dúvidas em afirmar de que ele era portador de uma enfermidade que teria naturalmente as suas consequências, né? E ele informa de que ele, com 28 anos de idade, viúvo, 6 filhos, Jesus era portador do mal de Hansen, da lepra, antigamente chamada de morféia, a hanseníase. Isso, quando ocorre na vida de Jesus Gonçalves, ele toma ali um, um choque, sem talvez precisar logo de caminho, imediatamente, o que estava por vir na sua vida. Isso por quê? Porque nesta época, né, o conhecimento da ciência médica, né, a saúde pública, né, que vigorava então, era muito precisa, era muito firme, era muito determinada com os pacientes portadores de hanseníase, né?
quase que de uma forma secular, né? Isso sempre acompanhou a história da enfermidade. Havia um determinado pavor, havia um determinado medo coletivo de que a doença pudesse ser passada, né, para os seus familiares e, sobretudo, para a comunidade. Então, Jesus toma aquele choque, a sua vida se transformou imediatamente, porque uma das coisas que aconteceu foi que ele teve que ser afastado da sua vida profissional. Ele viu-se também afastado do seu convívio social. Por natureza, sempre foi uma pessoa com grande facilidade de convívio, de laços sociais. E em 1933, ele recebe a informação que precisava ser internado numa instituição em que ele pudesse ser ali acompanhado. Essa instituição é um asilo colônia Aimorés, né? Que foi um choque para Jesus nessa altura, porque isso implicava, além da doença, implicava também na condição de uma ruptura dos laços familiares, porque alguns filhos não o acompanharam nessa condição, foram distribuídos para serem acompanhados por outros familiares, e Jesus é tomado, quando isso ocorre, é tomado por uma dor tal que uma grande sensação de injustiça, né? No fundo, quando ele parava para avaliar os seus princípios, os seus valores, a sua forma de estar na vida, ele considera que estava sendo vítima, né, de uma profunda e uma grande injustiça da vida, né, da providência divina. E isso leva com que Jesus tenha uma atitude de uma grande reserva, de uma grande diferença com a providência divina. Né? A existência de Deus, a sua justiça, entre outras questões, era muito difícil de Jesus Gonçalves aceitar. Ou seja, naturalmente nasce nele ali uma grande revolta para com a doença, para com tudo aquilo que se passava na sua vida, né? Era uma quarentena, né? Sem data, que apenas começava, mas que implicava quase na sua morte social, porque ele era obrigado a se recolher no asilo Colônia Aimorés. Logo quando ele chega, né, a personalidade, a figura, a distinção, a determinação, né, o líder nato, que sempre foi, leva-o a estar à frente de toda e qualquer atividade que dentro daquela instituição pudesse haver, e ele começa a procurar melhores condições para os internos, melhores condições que pudesse atenuar, que pudesse aliviar, que pudesse melhorar aquela condição de isolamento, aquela condição de esquecimento social que os pacientes portadores de Hansen, a essa época, estavam submetidos. Pois bem, cerca de mais ou menos 4 anos depois, né, ele toma conhecimento que havia, né, numa outra localidade, em Pirapitingui, né, um hospital que tinha melhores condições, oferecia melhores condições para poder tratar os seus internos. Ele, com muito esforço, com muita luta, ele consegue essa transferência, e é aí, no hospital de Pirapitingui, que Jesus Gonçalves tem uma trajetória muito marcante. Marcante por quê? Porque nesse hospital, né, já vivenciando as dificuldades e as lutas da doença, né, ele nunca se deixou enfraquecer psiquicamente, emocionalmente. É claro
que ser assinalado com o mal de Hansen, com a lepra, fazia com que, na sua alma, diversas questões e interrogações pudessem surgir. O medo da doença, o medo da morte, o medo das consequências que a doença poderia implicar e poderia causar na sua vida, né, dos seus filhos, e também daqueles que, pelas condições da vida, passaram a ser a sua família, porque eles estavam absolutamente isolados socialmente, em condições muito difíceis. Jesus adotava uma atitude materialista, né? De uma certa revolta para com Deus, de uma certa dificuldade em compreender a justiça, a motivação, por que ele estava passando por aquela situação tão difícil, quanta dor, quanta perda, né? E, além disso, ele pensava também, né, naquilo que poderia ser todo o restante da sua vida. Em alguma das suas reflexões, mais tarde, Jesus dizia que a lepra, a doença, era tão terrível, né, que ela não matava. Ou seja, ela não matava rapidamente. Ela não matava de uma hora para outra. Ela matava aos poucos, né? Os sinais de mutilação, as lesões que os pacientes acabavam por apresentar eram muitas. E, naturalmente, uma doença crônica, uma doença arrastada, uma doença prolongada, dava também muito tempo ao seu portador para que se questionasse, né, da motivação, das razões, da justiça ou não, das lutas que cada um estava passando. Conforme diz Jesus, um temperamento brilhante, um líder nato, né? Ele leva para dentro do hospital de Pirapitingui, ele leva todos os seus talentos, todas as suas valências. Ele, por exemplo, na mocidade, havia tocado num grupo musical, era clarinetista, então ele leva a música, dinamiza a música. Ele dinamiza também a criação de um jornal, né? A divulgação das notícias, a comunicação, a informação da maneira pela qual eles viviam naquele isolamento, naquela restrição. Jesus tem a oportunidade, por exemplo, de dinamizar, né, o desporto, né, o futebol, a arte. Então, todos reconheciam na figura de Jesus Gonçalves, né, uma criatura notável. E, inclusive, no teatro, alguma das peças que ele participava, que ele procurava dinamizar e orientar, alguma das suas ações, às vezes era até com um certo deboche, uma certa indiferença para com todas as questões que envolvesse a presença divina na vida de todos nós. Eram questões da filosofia, as questões da dor, as questões do sofrimento, que ele não compreendia por que passava por uma situação daquele teor, né? Isso faz com que Jesus tivesse um isolamento ativo. Ele não parava. Embora a doença, embora as limitações, embora as lutas pela qual ele passava, fez com que, conforme a página de abertura que a Mirla nos trouxe, ele fez com que a sua luz dinamizasse, iluminasse o espaço aonde ele estava percorrendo, colocando, embora a sua postura do ponto de vista espiritual fosse de uma certa reticência em relação à presença divina, né? Do ponto de vista moral, Jesus era muito correto, né? Jesus era muito ativo, interessava-se pelas dificuldades de cada um dos seus companheiros, de cada um dos seus colegas. Ele via e vivia
as lutas daquela comunidade de uma forma ativa, não se deixando entristecer, arrebatar pelo que fosse. Além disso, havia o estigma, né, como, infelizmente, podemos dizer que ainda hoje isso se arrasta um pouco, que é o estigma do contágio, o medo do contágio, o receio de que, em contato com portadores daquela doença, daquela enfermidade, pudessem vir a estar adquirindo a doença também. E isso levou com que inúmeros portadores de Hansen, da lepra, fossem socialmente esquecidos, abandonados, né? Alguns até, quando surge o tratamento para a doença, quando eles têm a oportunidade de retornarem à sua família, de serem reintegrados na sociedade, já não se adaptaram mais, já não tiveram mais essa oportunidade. Por quê? Porque estavam habituados a viver dentro daquele local. E Jesus luta, né, para que esse estigma, para que esse isolamento social pudesse ser vencido. Então, ele empreendeu inúmeras ações nesse campo. Jesus manteve essa postura de uma certa distância em relação às questões ligadas à espiritualidade, mas ele, inteligente, sabedor, ele tinha conhecimento que dentro do próprio hospital haviam pessoas que tinham conhecimento das ideias espíritas. Inclusive, lá dentro, depois, ele vem a contrair um segundo matrimônio com a senhora Anita, e essa senhora, ela tinha conhecimento da doutrina espírita. Porém, Jesus era muito resistente, né? E todos nós sabemos quando temos um familiar, uma pessoa próxima, né, que manifesta uma certa distância, uma certa aspereza em relação às questões espirituais, às vezes o melhor caminho é a gente seguir amando, né? Procurando viver aquela mensagem sem necessidade de impor. E foi isso, né, que a sua esposa foi fazendo também. Mas ele tinha conhecimento, né? Ele foi vivenciando momentos dessa experiência, até que um dia, né, como o seu rol, digamos assim, de dores nunca encerrava. Um dia Jesus acaba por passar por uma segunda experiência muito dolorosa também, porque a sua segunda esposa, né, a senhora Anita, ela vem a desencarnar também, ela vem a falecer, né? E isso, passaram-se vários fenômenos no momento da altura do sepultamento, do funeral, que despertou, né, as dúvidas, agudizou as questões filosóficas, as questões morais que Jesus enfrentava. Então, certa feita, dentro da sua revolta, dentro da sua dor, que todos nós temos um momento, né? Não adianta a gente querer acelerar os ponteiros do relógio da vida, né, para que isso ou aquilo ocorra conosco ou com alguém que amamos, se a própria vida ainda não entendeu que é chegado esse momento. Mas Jesus teve um momento assim. Ele, muito revoltado que estava, ele sofria de muitas dores pela própria doença, e ele também era um doente hepático, ele sofria de muitos problemas do fígado. E ele, certa feita, ele fez um desafio, né? Já depois de assolado pela partida da segunda esposa, sofrendo com a doença, ele, ele faz a seguinte colocação: se existe algum Deus, se existe algo superior àquilo que conhecemos, àquilo que existe, né? Eu rogo, né? Eu vou querer uma prova, né? E que prova que ele pediu? Ele pediu uma prova que pudesse lhe colocar, né? Lhe trazer algum remédio, tá, para aliviar suas dores. Então ele colocou, retirou de um vasilhame
uma determinada quantidade de água, colocou ali, né? Fez essa questão, que na verdade foi uma oração, uma prece, né? Uma súplica, né? Uma súplica desafio, como muitas vezes nós fazemos também, e ele, após as suas palavras, o seu momento de recolhimento íntimo, ele toma da água, né? E qual não é a sua surpresa? Porque a água tinha um sabor amargo, né? Completamente. Então ele vai imediatamente no vasilhame de onde havia retirado aquela água e prova, e o sabor era completamente diferente. Ele chama outras pessoas que pudessem estar presentes e pudessem comprovar aquilo, e ele, depois de tomar todo aquele copo d'água, ele tem a surpresa de que ele vê-se aliviado, coisa que ele não conseguia com a medicação que até então ele utilizava, né? Isso faz com que Jesus tivesse um momento crucial na sua vida. A partir daí, ele procura conversar, aceita dialogar e tem uma atitude de uma certa humildade, de reconhecer que ele precisava também aprofundar-se em termos das questões espirituais, das questões ligadas, né, à vida, à morte, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde é que iremos, questões dessas profundas, mas que enquanto não temos respostas, elas se tornam agudas, elas se tornam dilacerantes. Então Jesus debruça-se, né, como já tinha algum contato dentro do próprio hospital, ele debruça-se sobre o conhecimento da doutrina espírita. E aí, mais tarde, ele diria que aí realmente começou a sua dita redenção. Ele, que era um artista, um poeta, e também tinha também durante a noite muitos sonhos, de alguns outros traduzidos como pesadelos, com o contato da doutrina espírita, ele começa a compreender, ele começa a reunir as peças necessárias para que o seu entendimento pudesse dar luz e clareza aos seus passos na vida. Então, nesse momento, né, quando a gente acompanha a história de Jesus, quando a gente acompanha, né, o que foi a sua trajetória, é que a gente vê um momento aí de conversão, né? Aí nós vamos conhecer um outro Jesus. Jesus já era um homem bom, mas até então um homem revoltado, porque não entendia, porque sofria. Então, a partir de agora, quando ele compreende porque ele sofre, aí, além de bom, ele se torna um homem melhor. Então, ele começa a dar colorido, ele começa a dar uma maior dimensão em tudo aquilo que, a partir dali, ele acreditava e compreendia. Jesus também demonstra, né, atividades, potencialidades mediúnicas, né, e compreende também, né, o que era da doença, o que era da hanseníase e o que era de foro espiritual. Quando hoje nós nos deparamos com essa realidade, com a realidade dos tempos atuais de quarentena, nós nos lembramos de muitos desafios que Jesus Gonçalves também passou. Medo da doença, receio do contágio, medo da morte. Como serão os nossos dias a partir de então? As questões ligadas à nossa vida profissional, interrompida, alterada, por vezes defrontando algumas outras pessoas com desemprego, outras com adaptação à nova realidade. Tudo isso nos faz
recordar, né, a vivência e as lutas que Jesus passou. Porque, na verdade, a relação da humanidade com a doença, com a enfermidade, é uma relação de todos os tempos. Observemos que, periodicamente, né, a humanidade é assolada por focos aqui, focos ali, de enfermidade, de dificuldade, de dor. Hoje, nós temos uma dimensão maior. Por quê? Porque nós estamos num mundo interconectado. O que acontece no norte, no sul, no leste, no oeste, né? 24 horas por dia. O que nos dá uma dimensão da extensão. Mas são questões que o ser humano já vivencia há muitos anos, há muitos séculos, podemos dizer. Quando nós nos questionamos, né, sobre como a vida de cada criatura será daqui para frente, né, é a mesma questão que Jesus enfrentou, né? Sendo que a quarentena de Jesus foi uma quarentena muito mais dura. Sendo que o conhecimento científico que se tinha à época, em que implicava um isolamento para o resto da vida, é diferente do conhecimento que nós temos hoje, em relação à hanseníase e em relação ao quadro atual do Covid-19 ou de quaisquer outras que possamos ser defrontados. A cada momento, o conhecimento vai oferecer propostas de tratamento, de auxílio, de ajuda, de acordo com aquilo que os estudiosos assim entendem. A época de Jesus, a saúde pública implicava a perda da liberdade. Um pouco parecido com os dias que nós vivemos. A época de Jesus implicava quase uma ruptura com laços profissionais, laços familiares. Até certo ponto, uma situação que também nós estamos passando. E a condição que visitou o coração de Jesus é a mesma condição que também visita o nosso de uma forma coletiva. Que traz, que superficializa, que mostra, que expõe, que é a nossa fragilidade. Como nós somos frágeis. Todos nós. Independente da nossa condição, independente da nossa postura, da nossa fé, seja ela qual for, se a temos ou não, como todos nós somos frágeis. E diante dessa fragilidade, nos são colocados pequenos e grandes desafios, como aqueles que estamos a passar atualmente. É nesse contexto que a gente tem que voltar a Jesus novamente, né? Vocês poderiam me perguntar, mas olha, e o que aconteceu com Jesus? Ele tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, e aí o que acontece na sua vida? Aí Jesus se torna um dos maiores expoentes da doutrina espírita, testemunhando na sua vida tudo aquilo que vem aprendendo. Testemunhando e dando a oportunidade de ajudar aqueles que ele compreendia como irmãos da sua dor, levando consolo, levando esperança, levando ajuda. Ele trabalha ativamente dentro do Hospital de Pirapitingui, e no ano
de 1945, ele reúne recursos e funda, dentro do próprio hospital, a Sociedade Espírita Santo Agostinho. Esse foi o ponto culminante do seu trabalho como espírita dentro do hospital, porque cerca de 2 anos depois, Jesus Gonçalves iria desencarnar, retornando ao mundo espiritual. E é interessante perceber que é conhecido pelo menos 2 reencarnações muito interessantes de Jesus Gonçalves, que, na verdade, são assim as razões maiores da sua condição de Hanseniano nessa última reencarnação. Jesus esteve na Terra na condição de Alarico, o grande líder do povo visigodo, um dos povos bárbaros. Teve uma extensão muito grande e, nessa altura, né, ele, como Alarico, ele se comprometeu grandemente, porque ele, além da fomentação da dor, tá? Ele também era assinalado por grandes requintes de crueldade. E ele teve a oportunidade também de retornar ao corpo físico, agora já na França, né? Já numa posição de um líder religioso, como o cardeal Richelieu, né? Um estadista francês, um religioso, que, segundo a história, um homem extremamente inteligente, mas que estava sempre de cama, em virtude da fraqueza, da fragilidade da sua saúde. E isso, né, abre em todos nós, né, questionamentos quando acompanhamos situação de enfermidade, de dor, né? Nós vamos observar que isso também, diante do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos permite nos questionar também, né? Quais terão sido os nossos caminhos, as nossas escolhas e as nossas propostas em experiências anteriores. Porque, segundo a doutrina espírita nos esclarece, portadores que somos de um corpo energético, um modelo organizador biológico, que é o perispírito, segundo Allan Kardec, todos nós trazemos as matrizes, os registros, né, favoráveis ou não à manifestação de uma determinada enfermidade. Né? E Jesus, conforme dizíamos, trouxe as matrizes próprias e necessárias para o seu despertamento. Como Jesus, ele se ilumina. Ele se ilumina por quê? Porque ele compreende que as suas lutas, que as suas dores, que a sua jornada, que a sua caminhada, ela tinha uma razão de ser, uma razão de existir. Então, Jesus, eu mencionei anteriormente, que sempre foi um poeta, ele deixou diversos poemas, né? Alguns ainda quando encarnados, outros após a sua desencarnação, e outros que se inspiraram na sua vida, como o próprio poeta Celso Rufino, que certa feita compôs, né, uns versos em que começava por dizer: ele um dia foi batizado com o nome do Mestre amado. Na juventude, a bondosa doença tirou-lhe a paz e também toda a crença.
Foi isso que aconteceu com Jesus. A doença, na juventude, lhe fez uma criatura revoltada. Mas ele, né, foi batizado, conforme mencionei, com o nome do Mestre amado. O nome de Jesus Gonçalves não era Jesus Gonçalves. O nome de Jesus Gonçalves era Jesus Gonçalves. Ele, depois do seu trabalho notável dentro do Hospital de Pirapitingui, dentro da Sociedade Espírita Santo Agostinho, ele, após a sua partida, após a sua desencarnação, ele retorna junto aos corações que o conheceram, que lidaram direto com ele. E ele explica as razões, as condições, os motivos que levaram que ele tivesse uma vida tão difícil, tão dura, tão enferma na última reencarnação. Então ele deixa um pedido, ele faz um pedido, reconhecendo a figura inesquecível de Jesus de Nazaré, reconhecendo a figura que nos serve de modelo e guia à luz da doutrina espírita, que é a de Jesus, ele suplicava, fazia um pedido, que não mais o chamassem de Jesus Gonçalves, mas que a partir daquele momento ele fosse tratado e chamado de Jesus Gonçalves. Por quê? Porque ele não se considerava digno de ter o nome daquele ser que veio trazer a boa nova à humanidade. Aquele ser pleno de luz, pleno de saúde, pleno de paz, que é a figura de Jesus de Nazaré. Então, a partir de então, todos passam a tratar Jesus Gonçalves como Jesus Gonçalves. E ele recebeu várias denominações, o apóstolo de Pirapitingui, né? O poeta das chagas redentoras, entre tantas outras. E é nesse amigo que nos inspira a fala de hoje que nós gostaríamos de encerrar, deixando aqui algumas reflexões para todos nós de que quarentena, isolamento, doenças, enfermidades, restrições sociais, embora a novidade é de todos os tempos, porque nós não podemos dizer que a nossa escola, a nossa casa coletiva, que é a Terra, seja uma harmonia de luz e de saúde. Podemos dizer que nós estamos internados, digamos assim, do corpo físico, internados nessa sociedade que precisa ser melhor. E com a responsabilidade de cada um de nós, dentro da área que possa atuar, fazer mais e melhor aonde se encontra, acendendo, iluminando, né, o seu caminho, na medida em que for distribuindo luz, alegria, paz e esperança na vida de tantos outros. Porque se todos nós almejamos e esperamos medicamento eficaz, vacina, tratamento, condições de um sistema de saúde, seja ele qual for, que nos acolha diante das nossas
fraquezas e fragilidades, acima de tudo, é importante também que não percamos o rumo orientador de nos apoiarmos uns aos outros conforme os princípios que o Mestre Jesus nos convidou a todos a seguir. Então, que Jesus Gonçalves, aonde se encontre, né, representando aí uma coletividade imensa de irmãos rancenianos, mas representando também uma coletividade imensa de criaturas que almejam saúde e paz, possa, aonde se encontram, nos amparar, nos inspirar, para que possamos prosseguir mais firmes, confiantes de que amanhã será melhor, sem sombra de dúvida. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e permita a continuidade das nossas tarefas. Vamos então, como é hábito, fazermos a nossa prece, a nossa oração de encerramento desse nosso encontro. Senhor Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, eis que aqui, unidos e reunidos em Teu nome, somos convidados, Senhor, a meditarmos, a refletirmos diante das pérolas que a doutrina dos Espíritos nos oferece, compreendendo o valor da vida, compreendendo os desafios que atravessamos, compreendendo, Senhor, que é esperado da nossa parte algo contribuir e a realizar para o panorama atual do nosso planeta. Envolve as diversas atividades na extensão da nossa casa. Todos aqueles que ali colaboram, que ali frequentam, que ali se instruem, que ali se doam, atendendo, Senhor, nas contingências de agora, a dimensão das suas atuações no seio do lar. Que cada um perceba a sua presença das mais variadas formas e nesse contexto em que somos diariamente, regularmente confrontados com os desafios que a humanidade enfrenta por toda parte, retratando nossas fragilidades, nossos medos, nossas fraquezas. Nós te rogamos, querido amigo Jesus, que através dos teus emissários divinos, aplaque a ansiedade e a inquietação em nossas almas. Inspira-nos a lançar o olhar diante da vida, além daquilo que conseguimos perceber, para compreender que as mãos operosas de Deus atuam em tantas extensões e que nós, como filhos, não nos encontramos apartados dessa misericórdia infinita. Ah, Jesus amigo, visite e ampara os nossos irmãos, independente do seu credo, da cor da sua pele,
da sua convicção religiosa, política, da sua nacionalidade, da sua condição social. Envolve a cada um, Senhor, amparando no recesso do seu lar, nas ruas, nos hospitais, seja onde for, onde haja alguém que suplique a sua intervenção, a sua assistência. Quanto a nós, doce amigo, consolados, inspirados que nos sentimos diante da tua boa nova, só nos resta suplicar que permaneças conosco, hoje e sempre. Graças te damos, ó Senhor.